Nós vamos iniciar este vídeo falando que nós vamos apresentar nele cálculos e a história. Qual a quantidade em massa do derivado clorado deve ser adicionada em uma piscina em função do teor de princípio ativo para alcançar uma concentração de cloro residual livre? Qual a concentração em cloro residual livre será obtida pela indicação da massa que consta no rótulo de um derivado clorado em função do volume de água da piscina e do teor de princípio ativo? Será contada a história de um piscineiro que adiciona uma massa muito grande do derivado clorado em um pequeno volume de água e achou que a mistura água e derivado clorado iria ficar translúcida. Nós vamos fazer os cálculos de quanto ele acrescentou. Mas antes de fazer qualquer cálculo, você precisa conhecer sobre desinfecção química, diferença entre agente oxidante e agente sanitizante desinfetante. Então nós vamos falar primeiro sobre desinfecção química. A desinfecção ela ocorre através de processos físicos ou químicos, com capacidade de eliminação de micro-organismos, mas a eliminação é parcial, você não mata todos os micro-organismos. Já a esterilização, através de processos físicos ou químicos, é a eliminação completa de todas as formas microbianas. Ou seja, a desinfecção não tem finalidade e não consegue eliminar todos os micro-organismos. Ela vai conseguir reduzi-los a níveis considerados seguros do ponto de vista microbiológico, garantindo a saúde dos frequentadores da piscina. Na prática, não há um desinfetante ideal que atenda todos os requisitos, independentemente da situação de uso. Cada agente desinfetante apresenta vantagens e desvantagens em função de condições específicas de sua utilização. A desinfecção química depende, para a otimização de resultado, da qualidade da água exposta ao processo de infecção, característica física, química, o grau de contaminação microbiológica, o grau de contaminação de matéria orgânica, como das condições de projeto, operação e manutenção dessas unidades, no caso, as nossas piscinas. Para que ocorra a desinfecção química, são necessárias algumas condições. Dentre elas, eu preciso tempo de contato do princípio ativo com o organismo, a concentração do princípio ativo em função do organismo que se deseja inativar. Os organismos, por exemplo, vírus, bactérias, protozoários, no meio aquoso, não crescem de uma em uma. Em resumo, não aparece na água 1, 2, 3, 4, 5, 6 organismos. Os organismos crescem em 5 logarítmicos, na base 10 denominados ciclogs. Então, por exemplo, um organismo na água é 10 elevado a 0. Logo aparece 10 organismos, que é 10 a 1. Depois aparece 10 a 2, que são 100. Depois aparece 10 a 3, que são 1000. Depois aparece 10 a 4, que é 10.000. 10 a 5, que é 100.000. E 1 milhão, que é 10 a 6. E assim por diante. Daqui a pouco alcança 10 a 7. Ou seja, os micro-organismos, eles crescem de 10 em 10 no ciclo log. Então eles pulam de 10 a 0 para 10 a 1, de 10 a 1 para 2 e assim por diante, até chegar no máximo que você poderia chegar de contaminação de uma água. Nós demos exemplo aqui apenas até o crescimento de 10 a 6 ou 1 milhão de organismos dentro da água. Na hora de eliminar, não adianta você matar 1, 2, 3. Eles têm que ser eliminados em ciclo log. Por exemplo, existe na água 10 a 6 organismos, 1 milhão de organismos. Tem que passar pelo menos para 10 a 2, 100 organismos. Ou seja, ele reduziu de 4 ciclo logs. Ele passou de 6 para 2, ou seja, 6 menos 2, 4. Toda substância química ou sistema que é capaz de fazer uma desinfecção química com redução de ciclo logs, nós chamamos de bactericida. Toda substância química ou sistema que não reduz o organismo em ciclo log é bacterostática. Logo, quando cita desinfecção química, significa que a atuação da substância química ou sistema deve ser com capacidade de redução em ciclo logs. Então vamos lá, eu quero falar que reduziu 90% dos organismos. Nós reduzimos 1 ciclo log. Se eu falar que reduziu 99, 2 ciclo logs. Se eu falar que 99,9% redução dos organismos, 3 ciclo logs. Se eu falar 99,99% de redução dos organismos, redução de 4 ciclo logs. E logicamente 99,999
nós temos a redução de 5 ciclogs. Então vamos repetir, ó, toda substância que é capaz de fazer a desinfecção química com redução de ciclolog, ela é bactericida. Então, se ela tem 10 a 6 organismos, 1 milhão de organismos, desinfetante, tempo de contato, caiu para 10 a 3 organismos, restam 1000 organismos, 6 menos 3, redução de 3 ciclologs ou 99,9%. 10 a 6 organismos, 1 milhão, põe em contato com o desinfetante e tempo de contato, reduz para 10 a 2 organismos, restam 100 organismos, 6 menos 2, 4, redução de 4 ciclologs. 10 a 6 organismos, 1 milhão de organismos, contato com o desinfetante e o tempo de contato, reduz para 10 a 4, restam 10 mil organismos. 6 menos 4, 2, redução de 2 ciclologs. Para que ocorra a desinfecção química, vou repetir, são necessárias algumas condições. O tempo de contato do princípio ativo com o organismo, a concentração do princípio ativo em função do organismo que você quer inativar. Como definir a capacidade de desinfecção de uma substância química ou sistema? Nós temos um fator chamado CT, é um número cujo valor representa a maior ou menor dificuldade da inativação de um organismo por uma substância química ou sistema de desinfecção. Para uma substância química ou sistema de desinfecção, quanto maior o CT, maior é a dificuldade de inativá-lo. Quanto menor o CT, menor é a dificuldade de inativar o micro-organismo. Então nós temos que procurar sempre uma substância química que tenha um CT, para que você possa saber a capacidade de desinfecção química dela. Então o CT é concentração em miligramas por litro e o tempo de contato em minutos. Então vamos dar um exemplo de CT. Escherichia coli, que é muito simples de matar, ela leva um tempo menor que 1 minuto com 1 ppm de cloro. Então o CT dela é menor que 1 miligrama por litro vezes minuto. Se eu pegar o Crispotorídeo, que é um parasita, um protozoário muito difícil de ser eliminado, ele leva 15.300 minutos ou 10,6 dias com 1 ppm de cloro para ser eliminado. Então o CT dele é maior que 15.300 miligramas por litro vezes minuto. Então, ó, quanto maior o tempo de exposição de um organismo a uma substância química, maior é a desinfecção. E isso permite afirmar que o número de organismos mortos ou inativados é proporcional ao tempo de contato. Quanto maior o tempo de contato, mais probabilidade de você eliminar mais organismos da água. Logo, quanto mais instável uma substância química, menor é o tempo de contato com o organismo. Ou seja, se ela for muito estável, ela se decompõe rapidamente e não dá tempo de contato com o organismo. Vamos dar um exemplo. Uma criança teve uma diarreia dentro d'água de uma piscina, um animal defecou dentro da piscina, um animal morreu dentro da piscina. Qual é a indicação mundial para o processo de emergência para desinfecção química após essa contaminação fecal, líquida ou por animal? A referência é a inativação do Crispotorídeo. Então, vamos usar o CT dele, que é maior que 15.300, para fazer essa inativação. Então, se eu pegar 1 ppm de cloro livre, cloro residual livre, eu levo 10,6 dias ou 255 horas ou 15.300 minutos para eliminar ele. O que eu faço? Eu passo para 10 ppm. Com 10 ppm, eu já vou conseguir eliminá-lo com 1,06 dias ou 25,5 horas ou 1.500 minutos. Se eu passar para 20 ppm, eu já consigo eliminar ele com 13 horas. Agora, se eu passar para 40, eu consigo eliminar ele com 6,37 horas. Então, eu posso de reduzir o tempo, aumentando a concentração do meu princípio ativo para eliminar um determinado organismo. Agora, paralelo a isso tudo, nós temos uma grandeza chamada ORP, que vai ser vista mais à frente. O ORP, com 30 minutos, com 865 mV, que se consegue com essas concentrações de cloro residual, nós alcançamos 865 mV. E isso comprova que o nosso Crispotorídeo foi eliminado. Agora, você tem sempre um outro tipo, né, de contaminação fecal, por exemplo, sólida ou vômito. A referência agora é um outro parasita, Giardia, que tem um CT
de 45 miligramas por litro vezes tempo em minutos. Então o CT é maior 45. O que eu faço? Se eu botar 1 ppm, eu levo 45 minutos de cloro. Se eu botar 10 ppm de cloro, eu já levo 4,5 minutos. E aí já é um tempo razoável. E o ORP tem que estar dentro da água da piscina por 5 minutos, 750 a 800 milivolts. Então, nós temos que tomar muito cuidado, e eu estou repetindo, quando você tiver fezes de animais ou uma criança com diarreia na piscina, o procedimento de desinfecção química tem como referência o procedimento indicado para o crispotorídeo, levando em consideração o CT do crispotorídeo. Agora, você tem CT de outros organismos de referência no processo de infecção. Então, por exemplo, quais são os organismos de referência no Brasil? Segundo a legislação, é o Enterococcus faeces e a Escherichia coli. Então você tem o CT para Escherichia coli e tem o CT para Enterococcus faeces, que você tem que levar em consideração quando for escolher um produto para comprar para fazer a desinfecção na sua piscina. Agora todo mundo está perguntando, qual o CT para o Covid? E aí, o único estudo que nós temos disponível, né, é do Imperial College de Londres, que detectou o seguinte, que para a eliminação do Covid, num pH de 7,0 a 7,2, você precisa 1,5 miligramas de cloro residual livre para 30 segundos de contato. Então foi feito um estudo, tá certo? Nesse instituto, e chegaram a essa conclusão, que cada vez que você botar 1,5 miligramas por litro de cloro, ou seja, 1,5 ppm, você tem uma redução da infectividade do vírus em mais de 1000 vezes em 30 segundos de contato, se você estiver num pH de 7 a 7,2. Perfeito? Então qual é o CT do nosso amigo Covid? Fácil, 1,5 V meio dá 0,75 miligramas por litro por minuto. Então este é a referência para você fazer cálculo de infecção para eliminar o Covid. Isto num pH 7 a 7,2. Aí a pergunta vem, 1,5 ppm de cloro residual será suficiente no Brasil? O Brasil é um país tropical, temperaturas maiores, e aqui nós usamos o pH de 7,2 a 7,8. A resposta seria não. A perda pela maior temperatura e menor concentração de ácido hipocloroso em função da maior faixa de pH, não seria possível você eliminar o Covid com 0,75 ppm de cloro residual livre. A faixa ideal para o Brasil é de 2 a 4 ppm de ácido. Então, todas as substâncias químicas e os sistemas de desinfecção devem possuir um CT. O piscineiro, ele deve procurar saber o CT, qual o CT da substância química ou sistema de tratamento que você utiliza no tratamento das suas piscinas no dia a dia. Pergunte qual o CT para bactéria, qual o CT para vírus, qual o CT para protozoários, do que você está utilizando. Se te enrolarem ou não souber te responder, pode procurar outra forma de tratar a água da sua piscina. O tratamento utilizado não garante a segurança microbiológica para os usuários da piscina. E você tem uma ideia, eu estou colocando essa publicação da Agência de Proteção Ambiental americana aqui, o CT tem uma história de 114 anos, ou seja, há 114 anos que ele é aceito pela comunidade científica como uma referência do processo de infecção. E se você procurar, não vai existir nenhuma publicação, ou informação, ou proposta que seja desvinculada do interesse comercial em qualquer país, por instituição pública ou privada ou empresa estrangeira, que indique ou sustente um valor de ORP menor que 650 milivolts e que não leve em consideração o CT na hora de indicar um procedimento de infecção química na água. Agora nós vamos falar em agente oxidante e agente desinfetante. Então, qual é a diferença entre agente oxidante, desinfetante e biodegradabilidade? Primeiro, é uma fake química falar em desinfetante biodegradável para piscina. É uma fake química falar que é um produto oxidante de ação prolongada. Materiais ou substâncias biodegradáveis são aquelas que os micro-organismos levam à decomposição dessa substância quando entra em contato com o meio ambiente. Então, é o micro-organismo que decompõe a substância.
Não existe desinfetante biodegradável. A função de uma substância com característica desinfetante é eliminar o micro-organismo. A partir desse momento, não existe mais o residual desinfetante, porque ele foi consumido no processo de inativação do organismo. E neste caso, não é o micro-organismo decompor o desinfetante e continuar ativo. O micro-organismo vai ser eliminado. É o contrário do que se define como biodegradável. Não existe agente oxidante de ação prolongada. Quanto tempo? O agente oxidante se decompõe no contato com a matéria orgânica, ele vai oxidar e acabou a sua concentração no meio. Mas nem todo agente oxidante é um desinfetante. Para ser também desinfetante, a substância química tem de manter um residual na água. Vamos a exemplos de propagandas com claras fake química. Este aí é o exemplo de um produto químico, que ele fala desinfetante biodegradável para piscínica, um único à base de peróxido de hidrogênio. Então nós já falamos, desinfetante biodegradável para piscina é ecologicamente correto. Isso é fake química. E produto oxidante de ação prolongada também não existe. Outra coisa que não existe é fazer desinfecção através de oxidação, porque o produto de desinfecção, ele faz o quê? Ele atua primeiro, se for um agente oxidante, na matéria orgânica, para depois atuar contra o micro-organismo. Então, ó, fake química, desinfetante biodegradável. Fake química, já falei, desinfetante biodegradado. Fake química, produto oxidante de ação prolongada. E uma grande fake química, fazer a desinfecção através de oxidação. E para ficar claro, vou repetir, não existe desinfecção química através da oxidação no meio aquoso. A matéria orgânica reage primeiro com o agente oxidante e o consome, e não permitindo que o agente oxidante alcance totalmente os micro-organismos. Isso aqui, essa imagem vocês lembram da Olimpíada do Brasil 2016. Agora vejam a falta de conhecimento em química de segundo grau sobre o que é um agente oxidante pelo responsável das águas das piscinas das Olimpíadas, que ficaram completamente verdes. Olha, esta é a equação que nós trabalhamos no processo de infecção com derivado clorado. Ácido hipocloroso de um lado e hipoclorito do outro. E o hipoclorito. Se o pH aumenta, você vai para a direita. Se o pH é mais baixo, você vai para o lado esquerdo. Então pH mais baixo, mais ácido hipocloroso. pH mais alto, menor concentração. Agora o que aconteceu? Olhem o potencial de oxidação do hipoclorito, 0,48. Eles pegaram o hipoclorito que estava na água e jogaram o peróxido de hidrogênio lá dentro. Só que o peróxido de hidrogênio tem um potencial de oxidação muito maior que o do hipoclorito. Então ele reagiu com o hipoclorito e o hipoclorito. A reação de equilíbrio do ácido hipocloroso e hipoclorito se desequilibrou, ela foi deslocada para a direita, diminuindo a quantidade de ácido hipocloroso no meio, permitindo que as algas crescessem. Ou seja, claramente falta de conhecimento em química. E não é uma química profunda, é uma química do segundo grau, em que se define agente oxidante e agente redutor. A piscina está verde, com metal ferro, está com o número de oxidação mais 2. Ó, a piscina está verde e nela tem metal ferro, não é algas. Então, o que eu preciso? É pegar esse ferro 2, passar ele para ferro 3, número de oxidação 2 para número de oxidação 3. Porque o 3 não possui cor. Então eu vou pegar um agente oxidante e vou jogar na água, e ele vai fazer essa mudança de número de oxidação do ferro. Neste caso aqui, eu estou falando do hipoclorito de cálcio, pode ser usado. Nesta condição, a reação de oxidação do ferro 2 e de decomposição do hipoclorito é apresentada a seguir. Nós vamos apresentar para você. Primeiro, o ferro passa de mais 2 para mais 3. Então nós chamamos quem sofre oxidação de agente redutor. Ele sofre oxidação. E depois, o nosso hipoclorito, o cloro dele passa de mais 1 para menos 1. Ele sofre uma redução. Então ele é um agente oxidante. Então você consegue transformar ferro mais 2 e mais 3 com uma supercloração com hipoclorito de cálcio. Agora isso aqui você conhece. É uma piscina, está com água verde. O piscineiro está colocando nela o quê? Peróxido de hidrogênio. Mas por que o peróxido de hidrogênio está funcionando? Porque tem ferro 2 na água. Como existe ferro 2 na água, a hora que você jogar o peróxido de hidrogênio, ele vai atuar fazendo o ferro mais 2 passar para mais 3. Agora, importante, se não tiver ferro 2 na água, o peróxido não vai funcionar.
ele precisa ter um catalisador, que é o ferro 2, UV ou ozônio. Sem esses catalisadores, ele é fraco ou médio agente oxidante e não vai ter uma ação efetiva, não vai ser imediata essa troca de cor. Então o que acontece é isso aqui, ó, ferro 2 mais 2 com peróxido vira ferro 3. Cria esse radical que nós chamamos de hidroxil, que é um agente oxidante fortíssimo. Esse radical reage com o ferro 2 rapidamente, formando o ferro mais 3, que é incolor. Por isso que você vê muitas vezes o cara fazer uma propaganda do peróxido jogando numa piscina e ela passando de verde para azul. Para azul, perfeito? A grande discussão é o que fica na água após a utilização do peróxido de hidrogênio. Por quê? Porque todo peróxido de hidrogênio no Brasil, ele tem um estabilizante. E ninguém sabe qual é o estabilizante utilizado do peróxido de hidrogênio no Brasil. Então, se você quer usar o peróxido de hidrogênio, faça um teste. Pega um pouco de água da piscina que está verde, coloque peróxido nela até que você consiga ver a dosagem que você vai utilizar. Nós vamos fazer cálculos, perfeito? E a partir de agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos mudar a forma de apresentação, a forma de explicação. Eu vou parar de falar, vou colocar uma música ao fundo e você vai vendo aparecendo os cálculos devagarinho para que você possa ler esses cálculos e possa aprender e fixar como que se faz todos os cálculos.